Encontrei algo capaz de cortar espaço entre mim e o infinito. Mas talvez não seja a hora, o iluminado frente a morte irei me tornar. Se tentar me mata outra vez, não esqueça de cortar a cabeça de alguém. Invencível, sou infinito. Quem é que poderá os olhos de Deus? Podem falar teu nome, exator que eu sou infinito, o mais forte do mundo e do universo e além. Eu em Jujutsu Kaisen, capítulo 1, O Infinito. Notas do autor. Só para deixar claro, a aparência do prota inicialmente vai ser a do Yuta de Shibuya. Com o devido tempo ela vai mudar e evoluir. E isso, tenha um bom vídeo. Lugar: desconhecido. Hora: desconhecido. Data: desconhecido. Em um quarto semelhante ao de um hospital, duas figuras eram vistas. Uma delas era uma garota de cabelos curtos e castanhos, sentada de pernas cruzadas diante de uma janela aberta. Do outro lado do vidro, o dia ensolarado parecia contrastar com a apatia que ela transmitia. Com um pirulito preso entre os dentes, ela encarava o horizonte como se a luz do sol fosse apenas mais um detalhe sem importância. Sua expressão, marcada por tédio e desinteresse, revelava que para ela, aquilo era apenas mais um dia como qualquer outro. E a outra figura, era um garoto de estatura baixa, cabelos negros, e olhos meio azulados. Ele estava deitado na cama, com os olhos fechados, aparentemente inconsciente. Ele estava enfaixado dos pés à cabeça. Ao seu redor alguns equipamentos médicos monitoravam os seus sinais vitais. Resumindo a situação atual de Akashi, no caso eu. Então, lentamente, eu comecei a abrir meus olhos, olhando para o teto, que possuía um branco puro e impessoal. Aquele lugar era cheiroso. O cheiro do desinfetante se alastrava por todo o ambiente, enquanto os raios de sol cortavam as paredes, fazendo o ambiente ficar agradável. Por um momento, olhei para frente e vi a garota. Nossos olhos se trocaram, mas logo minha visão foi ofuscada. Sentir minha cabeça latejar. Então comecei a sentir uma dor de cabeça absurda. Minha visão. Não, meu corpo estava pesado. Você acordou. Como está se sentindo? Disse a garota se aproximando da cama com passos lentos. Eu tentei dizer, mas as palavras não saíram. Minha garganta latejou. As veias de meu corpo se tornaram mais aparentes, então o sangue escorreu pelo meu nariz, boca, ouvido e olhos. Gritei de dor, e comecei a me contorcer de lado para outro. Os aparelhos médicos que me monitoravam, apitaram de forma ensurdecedora, ecoando por toda a sala. Rapidamente, ela foi até uma mesa, abrindo uma das gavetas pegando um frasco. Em seguida ela pegou uma injeção, usando-a até extrair o líquido do frasco. Então aplicou em meu braço. Por um breve momento, aquilo havia acabado. E a garota aproximou-se com delicadeza, colocando a mão sobre a cabeça de Akashi. Uma luz branca, suave e envolvente, emergiu de sua palma, espalhando-se em ondas curativas que acariciaram o corpo do garoto. O brilho irradiava uma sensação de calor e conforto. Cubra meus olhos, por favor, pediu ele, com a voz falha e trêmula, mal ultrapassando o volume de um sussurro. Sem dizer nada, a garota pegou um pano úmido e, com suavidade, começou a limpar todo aquele sangue de rosto do garoto. Ela pegou uma bandagem branca na mesinha ao lado e, com um movimento firme, a enrolou sobre meus olhos. O tecido se ajustava como se fosse um véu, no estilo Satoru Gojo Jujutsu Kaisen 0. Bem, eu permaneci quieto, minha respiração trêmula dizia mais do que palavras. Tudo isso havia acontecido, graças aos efeitos colaterais de tal poder. Aquilo era demais para um simples humano. Sua consciência não resistiu bem de qualquer modo. Ele já tinha em mente que algo assim aconteceria, e o que restava para ele era apenas suportar. Tempo depois, eu finalmente acordei, agora com os olhos vendados. Por preocupação decidi não removê-la. Do lado de fora o som da chuva ecoava por todo lugar. Não podia ver, mas podia ouvir.
Ouvir muita coisa. Por um momento senti uma dor aguda em meu ouvido, fiquei atordoado por alguns minutos. Senti que meus sentidos haviam se aguçado bastante. Após um tempo, as coisas haviam se aliviado pelo menos um pouco. Eu estava sentado na cama. Então a porta do quarto abriu, revelando ser um homem que entrou, e fechou a porta em seguida. A pessoa andou com passos calmos até perto de mim, e falou: "Você finalmente despertou." Pegando uma cadeira ao lado, sentando nela. Então, como se sente? Me sinto bem. Sou um pouco estranho. Disse coçando a parte de trás da cabeça. Deve ser porque perdi a noção de tempo. Eu fiquei quanto tempo inconsciente? 2 meses. Murmurou a pessoa. Entendo, já de antemão, obrigado por cuidarem de mim. Perdi completamente a noção. Eu não conseguiria sobreviver se estivesse só. Não precisa agradecer. Bem, meu nome é Yaga, sou professor da escola Jujutsu. Qual seu? Prazer, o meu é Akashi. Oh, que escola Jujutsu? Disse-me fazendo de desentendido, enquanto ficava frente a frente com ele. Deixe-me explicar, a escola Jujutsu, ou Colégio Técnico de Jujutsu, é uma instituição de ensino, dedicada a treinar feiticeiros Jujutsu. Esses feiticeiros aprendem a controlar e manipular a energia amaldiçoada para combater espíritos amaldiçoados, proteger pessoas e manter o equilíbrio entre o mundo humano e o sobrenatural. Explicou Yaga de braços cruzados observando Akashi. É estranho você falar esse tipo de coisa para uma pessoa que acabou de conhecer. Mas os espíritos amaldiçoados que você fala são monstros que as pessoas não podem ver. Indagou o moreno com dúvida. Exatamente, você já conseguia ver eles antes. Disse Yaga olhando para o garoto com dúvida. Peraí, antes de tudo pode me dar uma recapitulada de como eu vim parar aqui mesmo? Nem lembro mais de nada, disse Akashi com a mão no queixo pensativo. Certo. Há um tempo atrás alguns alunos encontraram você em um prédio abandonado cheio de maldições, os monstros que você fala. De acordo com o relatório, você estava inconsciente e expondo muita energia amaldiçoada. Eles te pegaram e trouxeram você aqui. Contou Yaga. Pensamentos de Akashi. Agora eu vou te que inventar uma história. Pensou o jovem internamente. Já sei. Tomara que funcione. Agora me lembro. Ele suspirou e continuou. Bem, desde criança eu conseguia ver essas tais maldições. Eu vivia em um orfanato nessa época. Foi quando comecei a ver esse tipo de coisa. Me lembro pouco desse dia, mas eu voltava do trabalho após ter sido demitido. Por motivos que meus pensamentos travaram. Um desses monstros me atacou, então eu tentei brigar com esse bicho por toda a empresa. Desde esse dia eu fui taxado de louco, e eles têm até motivos, tipo do nada um cara começa a brigar e gritar com algo que ninguém vê. Como resultado disso eu fiquei um tempo no hospital ferido, e quando voltei não consegui fazer mais meu trabalho de forma correta. Até que o chefe me demitiu, é o pior, que não recebi nada por ter trabalhado para ele por anos. Voltando para o meu condomínio, me deparei com ele em chamas. No final só bastou um dia para acabar com toda a minha vida. Disse com uma face triste e deprimida. No final, eu acabei indo para aquele prédio por não ter onde morar. Por sorte eu tinha um dinheiro suficiente para comprar comida, tentar arrumar um trabalho. Infelizmente não consegui, a comida acabou. Muito provavelmente eu fiquei inconsciente por causa disso. Contou Akashi, com uma expressão triste. Eu sinto muito, garoto, você deve ter passado por coisas ruins. Comentou Yaga colocando sua mão no ombro do garoto, expressando empatia pelo jovem. Eu olhei para ele, e Yaga continuou. Bom, não vou te obrigar a entrar nisso, se não quiser tudo bem, é uma escolha sua. Assegurou Yaga ainda olhando o jovem. Não sei fazer sobre isso. Eu sinceramente tô perdido. Exclamou Akashi. Mas de qualquer modo, eu não tenho muitas opções. Vou ser sincero, se decidir entrar nunca mais sua vida será como antes. Pelo menos você não vai mais passar por tal situação, essa vida não é, e nunca será mil maravilhas, cabe a você decidir. Mencionou Yaga.
Eu entendo, mas de qualquer modo, eu não tenho mais nada a perder. Eu quero entrar. Indagou o moreno cheio de si, totalmente motivado. Nesse caso, seja bem-vindo a Hybe Jujutsu Academy. Comentou Yaga estendendo a mão em direção de Akashi, olhando nos olhos do jovem. Obrigado, senhor. Disse pegando na mão de Yaga, fechando aquele trato. Nos pensamentos de Akashi. Ufa, essa história colou muito bem. Murmurou mentalmente. Akashi observou o rosto sério de Yaga. Após um breve silêncio, começou a falar com um tom firme. Primeiro, vou te explicar algumas coisas sobre a escola Jujutsu, ele disse, frente a frente com Akashi. Depois, vou te levar ao lugar onde você ficará. Time skip. Agora eu estava em meu quarto, organizando algumas coisas que o professor Yaga havia providenciando para mim. Por sorte, ele trouxe algumas roupas e um pouco de comida. Ainda bem, porque eu realmente não fazia ideia de como iria me virar em uma situação como essa. O quarto era simples, mas bem completo. Tinha um banheiro pequeno, uma cama confortável e até uma mini televisão de tubo. Bom, fazia sentido, considerando que estávamos em 2006. Ele também deixou meu uniforme dobrado sobre a mesa e recomendou que eu descansasse. Amanhã seria meu primeiro dia de aula. Liguei a televisão e comecei a comer. Apesar de não sentir fome inicialmente, bastou a primeira colherada para perceber o quão faminto eu estava. Lá fora, a chuva havia cessado, mas o céu ainda permanecia nublado, deixando o clima mais agradável e tranquilo. Deitei na cama, deixando o som da televisão preencher o silêncio do quarto. Não me incomodei em tirar a venda dos olhos, preferindo manter tudo como estava. O barulho distante da TV e o cansaço do dia finalmente me venceram, e acabei adormecendo. No dia seguinte, eu acordei e finalmente consegui enxergar o mundo novamente. A venda, que havia se desamarrado durante a noite, estava jogada de lado. Cocei os olhos enquanto bocejava, ainda me acostumando com a luz da manhã. Depois de ir ao banheiro e fazer minhas necessidades, comecei a organizar o quarto. Abri a janela e senti o vento fresco bater em meu rosto. A visão lá fora parecia quase surreal depois de tanto tempo preso na escuridão. O céu estava limpo, e o sol brilhava sem nenhuma previsão de chuva. Era um contraste revigorante. Vesti meu uniforme, ajustando, e saí do quarto. Segui em direção à sala que o professor Yaga havia falado no dia anterior. Então comecei a andar pelos corredores, observando o lugar. A escola Jujutsu de Tóquio era um vasto campus, localizado em uma área isolada nos subúrbios de Tóquio, no topo de uma montanha. Sua arquitetura é um híbrido entre a modernidade funcional e o estilo tradicional japonês, refletindo a herança espiritual e histórica dos mestres Jujutsu. O campus se assemelha a um grande templo budista, com edifícios que lembram santuários, cada um projetado para integrar o ambiente natural ao seu redor. Entrando na sala, percebi que ela era bem diferente do que eu imaginava. Ao contrário da ideia de uma grande turma lotada, o local estava bem mais vazio, com poucos estudantes espalhados. Alguns estavam distraídos, outros pareciam tão focados. Eu me apresentei rapidamente, escolhendo um lugar perto da janela, e então a aula começou. O professor começou a explicar sobre a energia amaldiçoada e os feiticeiros de forma geral. Durante a aula, ele abordou diversos temas importantes. Por exemplo, como a energia amaldiçoada é gerada, como usar e manipular energia amaldiçoada, e quem são seus usuários. Como são as técnicas. Energia reversa, pelo menos para que ela servia. Como os feiticeiros / maldições eram classificados de acordo com sua força. Grau 4, Grau 3, Grau 2, Grau 1, Grau especial. Enfim. A aula foi boa, mas então o sinal tocou. Finalmente já não aguentava mais de fome, já era quase 13 horas da tarde. Eu não comi nada desde de manhã. No refeitório. Entrei no lugar, sentindo o aroma da comida que preenchia o ambiente. O espaço era amplo, com mesas espalhadas por todo o local, mas, curiosamente, havia poucas pessoas por ali. Conforme olhava o lugar, avistei um grupo em uma mesa. Eram eles,
Gojo, Suguru, Nanami, Shoko, Meimei, Utaime e Aibara. Assim que me aproximei, percebi os olhares de Suguru e Gojo voltados para mim. Ei, pessoal, aquele é o garoto que encontramos na missão. Murmurou Satoru, arqueando uma sobrancelha. Suguru levantou o olhar, confirmando com um breve aceno. Parece que ele tá melhor. No dia em que o encontramos, tava com um pé na cova. Eu vou em direção deles. Shoko me olhou de cima a baixo, avaliando. Então, você sobreviveu mesmo. Confesso que apostei contra. Bom, obrigado por cuidarem de mim naquele dia, falei, inclinando a cabeça ligeiramente em sinal de respeito. Acho que devo minha vida a vocês. Meimei riu, balançando a cabeça. Nada demais. Estávamos no lugar certo, na hora certa. Ei, Suguru, parece que não somos mais os únicos grau especial por aqui. Comentou Satoru olhando para mim. Como assim? Perguntou Taime, franzindo a testa. Vai parecer exagero, mas, o garoto Ai, ele apontou para mim, casualmente. Ele tem de 5 a 10 vezes mais energia amaldiçoada do que eu. O silêncio se instalou na mesa, ficando um clima pesado. Todos me olharam para mim como se eu fosse um alienígena ou ser de outro mundo. Isso é muito poder. Murmurou Aibara. 5 a 10 vezes. O Taime repetiu, chocada. E os superiores não apresentaram alguém assim? E agora que você falou, eles não disseram que ia entrar um aluno novo, com uma pessoa assim entrando na escola. Porque os superiores não o apresentou. Comentou Meimei pensativa. Como esperado do usuário do Rikugan. Deixa eu me apresentar, sou Akashi Shiju, não conheço meus pais, então não sei se venho de uma família de feiticeiros. É um prazer, Akashi. Eu sou Suguru Geto, é ele e o Satoru Gojo. Disse Suguru me cumprimentando com um sorriso. Eu sorri sem graça, coçando a nuca. Fico feliz em conhecê-los, na verdade, sobre isso, eu pedi para eu mesmo me apresentar. Não fui muito com a cara dos velhos. Ah, já gostei desse cara. Disse Gojo, rindo alto enquanto dava um tapinha na mesa. Bem-vindo à escola então, Shinju. Nós vamos nos dar bem. Disse Satoru dando uns tapas nas minhas costas. Depois disso, todos se apresentaram. Me senti um pouco mais confortável ali. Peguei meu prato de comida e me sentei junto a eles. Então começamos a conversar, dando oportunidade para mim conhecer mais o pessoal e me enturmar. Dias depois. Agora, eu estava no meu quarto jogado sobre cama de olhos fechados. O ambiente era silencioso e calmo, a única coisa que quebrava aquilo era o vento que se lançava sobre as folhas das árvores, que farfalhavam em sintonia uma com a outra. Ana tinha falado de uma condição a ser cumprida para mim ganhar esse tal poder completamente. Mas mesmo assim eu ainda ganhei uns poderes básicos desse próprio mundo. Comentei enquanto observava a palma da minha mão. No final, não adianta ter isso tudo de energia amaldiçoada. Sendo que eu não sei como a usar, e se eu tentar usá-la provavelmente vou gastar muita, é parecido com o Kotsu. Murmurei agora sentado na cama. Ainda bem que aquela mulher me mandou para essa época. Vai dar tempo de treinar até a missão do inventário oculto, se eu não me engano acontece ainda esse ano. Eu disse um pouco pensativo. Nesse caso, eu vou começar a treinar. Comentei enquanto começava a fazer alguns exercícios físicos, no meu próprio quarto mesmo. Alguns dias depois, as aulas seguiram como de costume, mas nos intervalos, aproveitei para explorar a escola Jujutsu. Aquele lugar era gigantesco, e cada canto parecia esconder um mistério. Entre corredores largos e jardins tranquilos, acabei encontrando Taime carregando uma pilha de livros, equilibrando-os com dificuldade até ela tropeçar e cair de cara no chão. Então, eu fui até ela. Você se machucou? Perguntei estendendo a mão em direção dela. Ela ergueu os olhos para mim, visivelmente surpresa, antes de aceitar minha ajuda para se levantar. Seus dedos tocaram os meus por um breve momento, e notei um leve e estranho rubor em suas bochechas enquanto ela balbuciava. Não me machuquei, foi só um pequeno tropeço. Abaixei-me para ajudá-la a recolher os livros espalhados.
Enquanto empilhava o último, notei que ela me observava de lado, talvez um pouco envergonhada pela situação. Tome mais cuidado da próxima vez. Falei com um leve sorriso, pegando boa parte dos livros. Certo e obrigada, não precisava se incomodar por isso, afirmou Taime com alguns livros nas mãos. Não é incômodo nenhum. Respondi enquanto segurava os livros. Para onde você vai levá-los? Ah, é para a biblioteca. Estou devolvendo alguns que estava lendo, explicou ela, evitando me olhar diretamente por muito tempo. Assenti, ajustando os livros em minhas mãos. Então vamos lá, porque eu não sei onde ficam as coisas aqui. Preciso conhecer melhor esse lugar. O Taime deu um pequeno sorriso, parecendo um pouco mais relaxada. Tudo bem, vou te mostrar o caminho. Vamos. Começamos a andar pelos corredores. O som de nossos passos ecoava pelo chão de madeira enquanto passávamos por janelas que deixavam a luz do sol iluminar os corredores. A escola é realmente grande. Deve ser fácil se perder aqui, não é? Comentei, tentando puxar assunto. Bem, no começo pode parecer confuso, mas você se acostuma com o tempo. E se precisar de ajuda, sempre tem alguém por perto. É realmente, pelo que vejo, você gosta bastante de ler, né? Comentei enquanto acabávamos de chegar em uma porta, o Taime abri-la. Ela caminhou até uma mesa e começou a colocar os livros ali. Eu fiz o mesmo, deixando-os sobre a superfície com cuidado. Quando terminou, o Taime se virou para mim, um sorriso animado surgiu em seus lábios. Sim, eu gosto de ler. Livros são ótimos para aprender e expandir os conhecimentos, além de serem uma boa forma de passar o tempo. Você tem razão, vou começar a vir aqui para ler também. É bom que eu conheço mais a fundo sobre a escola Jujutsu. Comentou Akashi observando o Taime. Você tem muito tempo, ainda está no primeiro ano, há muito o que aprender. Retrucou o Taime observando Akashi do mesmo jeito. Depois disso, eu retornei ao meu quarto finalizar meu treino, e claro aproveitei para ler um dos livros que o Taime me recomendou. Depois de finalizar meu treinamento, fui na sala do Sensei Yaga e pedi para me adiantar meu salário, porque eu iria para Tóquio. O principal motivo para isso é que eu precisava tirar documentos e comprar algumas coisas que precisava como celular e roupas. Após eu explicar tudo, ele mandou o Uber da escola Jujutsu me levar para Tóquio. Eu falei para ele que não precisa, eu já sabia dirigir e conhecia Tóquio. Do lado de fora da escola Jujutsu, o Uber me entregou as chaves, e agora o pai tá de Mercedes. E, então eu segui pelo GPS, passando pelas estradas sinuosas que cortavam a vegetação densa e exuberante ao redor do campus. O contraste entre o verde vivo das árvores e o céu azul tornava a paisagem incrível. À medida que nos aproximávamos da cidade, a paisagem começava a mudar. Após alguns minutos, finalmente cheguei em Tóquio, então parei na praça principal da cidade. Com pessoas indo e vindo em todas as direções, criando sons e cores que tornava a cidade ainda mais vibrante. Aquilo não era tão novo para mim, afinal na minha vida passada eu já passei por aqueles lugares, e já até trabalhei em alguns. No Tóquio que eu vivia não era tão diferente quanto esse. Então eu comecei a fazer o que tinha de fazer. Aproveitei bastante andando por toda Tóquio, passei em barraquinhas de comida, comprei umas roupas, fiz meus documentos, visitei outros bairros que eu não conhecia. Depois de tudo, eu voltei para a escola. Nos tempos atuais. Nesse momento, Akashi caminhava pelo lado de fora da escola Jujutsu, as mãos escondidas nos bolsos, enquanto seus olhos mantinham um olhar neutro. Apenas dava uma volta pelo campus, observando os arredores sem muito propósito, deixando seus pensamentos vagarem. Um pouco mais à frente, avistei Gojo, Suguru e Shouko no pátio, conversando sobre algo. Resolvi me aproximar. E aí, pessoal, o que estão fazendo? Akashi perguntou curioso. É aí Akashi, disse Suguru, notando minha chegada. Eu e o Suguru estávamos falando para Shouko a nos ensinar energia reversa, mas a explicação dela é horrível, ou talvez sejamos burros mesmo.
resmungou Satoru, com uma veia de irritação saltando em sua testa. Nesse caso, é a segunda opção. Retrucou Shoko, com sua expressão indiferente de sempre. Já ouvi falar sobre isso. Como funciona, Shoko? Perguntou Akashi interessado. É simples, é só fazer um zoom e depois um zoom, assim. Explicou ela, enquanto fazia círculos no ar com o dedo indicador. Entendi, vou tentar. Declarei fechando os olhos, e me concentrando profundamente. O quê? Como você entendeu isso? Resmungou Satoru, visivelmente incrédulo. Se ele conseguir, aí sim está provado que somos uns idiotas. Comentou Suguru, lançando um olhar de poker face para Satoru, enquanto colocava uma mão em seu ombro. Após um tempo, eu abri os olhos, encarando Satoru e Suguru. O negócio é complicado mesmo. Não consegui usar. Entendi a explicação, mas executar é outra história. Falei, frustrado. Acredite, só de você ter entendido isso já é um feito, amigo. Disse Satoru, pousando uma mão em meu ombro com um sorriso meio conformado. Pois é. Concordou Suguru, acenando com a cabeça. Coitados dos alunos da Shoko, se um dia ela virar sensei. Disse soltando uma risada. Satoru e Suguru caíram na risada comigo, mas a testa de Shoko logo ganhou uma veia pulsante. Vocês são uns tapados, isso sim. Retrucou Shoko, virando as costas e se afastando com irritação. Nesse caso, não tem muito o que fazer. Comentei, olhando para a palma da minha mão. Satoru e Suguru continuavam me observando enquanto eu completava. Vou seguir com meu treinamento, preciso evoluir mais. Disse com determinação. Você já evoluiu bastante, isso é visível. Disse Satoru, cruzando os braços. Já recebeu seu cartão de identificação? Ainda não. Respondi, balançando a cabeça. Com certeza vai ser um grau especial. Murmurou Suguru. Ei, Akashi. Mais tarde vamos dar um rolê, quer vir? Perguntou Satoru com um sorriso descontraído. Claro, só me chamar. Meu quarto é o 8, me avisa quando for. Respondi, esboçando um leve sorriso. Fechado. Até mais então. Disse Suguru, enquanto ele e Satoru se afastavam, seguindo juntos para outro lugar. Quanto a mim, eu voltei para o meu quarto, embora esteja pensativo, mais do que nunca estava determinado. Fim do episódio 1.